Agora, meus irmãos, eu chamo a abrirem a Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 15, e vamos ler os versos 9 a 12. Eu vou dizendo depois no 14 e depois em Atos dos Apóstolos. Primeiramente no Evangelho de João, capítulo 15, versos 9 a 12. Jesus assim fala: Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 14, versos 15 e 21, Jesus diz assim: Se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Agora em Atos 2, 41 a 47, a gente vai refletir nesta manhã sobre a igreja e a comunhão cristã. Vejam, prestem bem atenção à luz do que Jesus disse, do que acontece logo no princípio da vida da igreja. Versículo 41 em diante até 47. De sorte que foram batizados os que iam recebendo a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias do templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Atos 4, 32 e 35. É um versículo que estampa também a comunhão da igreja no primeiro século. Eu vou ler só o verso 32 para a gente avançar logo no conteúdo da mensagem. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Já era uma multidão dos que acreditavam em Jesus e se submetiam a Ele. E ninguém dizia que coisa alguma de que possuía era sua própria mente, mas todas as coisas lhes eram comuns. Meus irmãos, há alguns domingos atrás nós começamos a refletir sobre a igreja. Nós tecemos algumas considerações e tangenciamos apenas esses pontos sobre o que a igreja não é. Dissemos que a igreja não é um templo, e quando ela se templocentriza, ela está assinando a longo prazo seu atestado de óbito. Ela não é instituição e ela não é empresa. Uma igreja é um mistério da graça de Deus que, à medida em que as pessoas vão sendo alcançadas e nascidas de novo pelo poder do Espírito Santo, se vai estabelecendo uma rede de relacionamentos diferente dos relacionamentos que se dão no mundo. É uma nova humanidade que Deus está criando em Cristo Jesus. É isso que é a igreja, o que devia ser a igreja. E a igreja tem uma missão. Nós tecemos algumas considerações sobre isso, mas hoje eu quero enfocar no contexto das 5 grandes áreas da missão da igreja. Eu quero enfocar a área de koinonia, a área de comunhão. Uma igreja tem que viver em comunhão, e todos os membros da igreja têm que cooperar juntamente para que a igreja esteja em comunhão. É por isso que eu digo, quando falo aos pastores e também às igrejas, que os pastores são responsáveis principalmente por estabelecer,
fortalecer e consolidar a comunhão da igreja. Pastor nunca pode ser um pomo de discórdia, nunca deve ser. Se o for em algum momento, isso deve ser superado rapidamente. Pastor deve ser sempre um elemento de união. Pastor não somente. Alguns líderes podem ter ficado satisfeitos porque não pegaram as suas... Cada líder da igreja. Líder de igreja brigão pode ser líder de clube de futebol, de sindicato, de partido político, de agremiação de conquista de terras, como o MST, mas não só pode ser líder de igreja, não. Líder da igreja tem que ser construtor de unidade, construtor de comunhão. E eu gosto de usar que nós, pastores e líderes de uma igreja, devemos ser os costureiros permanentes do manto sagrado da unidade da igreja. Ah, mas ali ele se rompeu um pouquinho, vai logo alguém lá e costura, para que a unidade da igreja seja sempre uma coisa bem visível, bem sensível, e seja o testemunho vivo da igreja neste mundo. Meus irmãos, há um texto da palavra de Deus, de Jesus mesmo, que a gente se esquece com muita facilidade. A gente fica pensando como é que a gente pode ser conhecido como cristão. Tem gente que diz, vamos adesivar o carro da igreja para que todo mundo saiba que nós somos a igreja. Isso não adianta nada, meus irmãos, ou adianta muito pouco, talvez apenas para as pessoas saberem onde é o endereço do templo da igreja. Ah, vamos carregar a Bíblia na mão, é importante, mas não é o principal. Vamos dar os dízimos, é importante, mas não é o principal. É importante e é segundo a vontade de Deus, mas não é o principal. Vamos estar todos impecavelmente vestidos, como no passado se fazia, de terno preto até, se for possível, em todos os cultos da igreja. Hoje isso não tem muita importância e nunca foi o principal, embora muitos fizessem disso o principal. Jesus diz uma palavra que a gente não deve se esquecer nunca. Ele diz assim: e todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. É assim que o mundo conhecerá que nós somos discípulos de Jesus. E o mundo conhecerá que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se não tiverdes amor, vocês podem fazer o que vocês quiserem, e o mundo nunca reconhecerá que vocês são meus discípulos. É por isso, meus irmãos, que um dos mais graves problemas que uma igreja pode enfrentar, e um dos mais graves pecados, e um dos mais tristes testemunhos, não é testemunho, é um testemunho triste e equivocado, é que haja uma pessoa sofrendo na igreja, é que haja uma pessoa carente na igreja, precisando do auxílio da igreja, e logo os vizinhos sabem que aquela pessoa está passando por dificuldades e a igreja não chegar junto. É o pior testemunho que a igreja pode dar. Se é verdade que o mundo conhecerá que nós somos discípulos de Cristo, se tivermos amor uns aos outros. Esses textos primeiros que eu li, eu quis lê-los para chamar a nossa atenção para a importância do amor na vida cristã. Jesus não deixa margens para a gente tergiversar, para a gente ficar, eu acho que... Não, é com clareza que ele diz: se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. E o meu mandamento é este, que vocês se amem uns aos outros como eu os amo e os amei. Se vocês forem capazes de se amarem como eu os amei, vocês estarão guardando os meus mandamentos. E se guardarem os meus mandamentos, vocês serão meus discípulos. Ah, mas eu leio a Bíblia, é importante. Mas o importante é guardar os mandamentos que a Bíblia tem, especialmente aqueles que se harmonizam com a mensagem cristã, e não simplesmente ler a Bíblia, carregar a Bíblia, ou como alguns fazem de uma forma supersticiosa, põe uma Bíblia na sala para Deus abençoar a casa. Isso não acontece. Isso não acontece. Deus abençoa a casa abençoando os membros da família. Não são as paredes que são abençoadas, o chão que é abençoado, os móveis que são abençoados, são as pessoas que são abençoadas. E as pessoas abençoadas comunicam bênçãos às outras, porque a gente só é digno de ser abençoado quando as bênçãos que a gente recebe de Deus, a gente as comunica a outros, ou serve a outros, fazendo chegar-lhes também as bênçãos de Deus. Mas, irmãos, é interessante que logo depois da morte de Jesus, e que veio o Pentecoste, a igreja
recebeu o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo, que veio para estar com a igreja, mas estar na igreja, na vida de cada cristão, pois somos templos do Espírito Santo. Logo depois, a palavra de Deus diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e iam se agregando almas, pessoas, muitas. Em todos eles havia temor e temor, todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, e louvando a Deus, e com o testemunho de unidade e comunhão que a igreja dava, a igreja ia caindo na graça do povo. Nunca vimos uma comunidade como essa, nunca vimos pessoas que se amem tanto, nunca vimos pessoas que estejam prontas a estar presentes na vida dos outros como estes aqui estão. E por causa desse testemunho, iam sendo acrescentados pelo Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos todos os dias. A pergunta que eu levanto: não será também por falta desse testemunho hoje que já não mais se vão acrescentando à igreja todos os dias os que vão sendo salvos? Aí depois em Atos 4 vem o escritor e diz assim: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Já não eram 12, nem 20, nem 40, nem 120, eram nem 3.120, vamos dizer assim, mas era uma multidão dos que faziam o grupo, a rede de relacionamentos, a família. Eu sempre tenho receio de usar essa palavra família com igreja, porque sempre aparece um pai, e aí aparece um autoritário, e não é bom. É por isso que eu não aceito que ninguém me chame de pastor. Eu sou pastor, pai não. Sou pai dos meus filhos, e fora deles não sou pai de mais ninguém. Bem, era um o coração e a alma, era um o coração e a alma daquele povo. A igreja estava unida. E meus irmãos, é preciso que a gente resgate essa consciência. O maior testemunho que a igreja pode dar ao mundo é que os irmãos vivam em união, porque somente o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos de Jesus se vocês tiverem amor uns aos outros. Se não tiverem, o mundo não reconhecerá vocês como meus discípulos. Será uma comunidade como qualquer outra, como um clube de futebol, como um clube social. As pessoas se juntam, as razões diferem, as razões são diferentes, mas elas se juntam também e se gostam. Quanta gente que é sócio do Flamengo gosta de estar presente uns com os outros, do Vasco, do Fluminense, ou de um clube somente social, o Sírio-Libanês, o Jockey Clube. As pessoas vão lá, se veem todo sábado, todo domingo, terminam se gostando umas das outras, mas não são igreja, não se amam no sentido que Jesus falou. Elas se gostam, mas não se amam, porque amar é estar disponível para servir até o último momento aquele que precisa de nós, é ser o próximo do próximo, seja quem for esse próximo, quer a gente goste, quer não goste. Quando Jesus nos manda amar, Jesus não nos manda gostar. Ele nos manda amar mesmo aqueles que nós não gostamos, de quem nós não gostamos. Isso é que é amar. Isso é que é amar. Pois bem, e quando Jesus fala disso, logo depois os apóstolos vão aplicando isso à vida da igreja. Uma das aplicações que aparece na Bíblia é a de Paulo em Gálatas 6,10. E ele diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos da nossa comunhão na fé, aos domésticos da fé, aos nossos irmãos da comunidade de fé de que nós fazemos parte. É bíblico, meus irmãos. É determinação, é mandamento, não é dado como sugestão, é mandamento bíblico para nós. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Meus irmãos, a gente na igreja está muito atento às pessoas. Uma pessoa que é exuberantemente alegre, daqui a pouco ele chega triste, vai ficando calado no culto. Quem não senta ao lado dele e pergunta: irmão, irmã,
que é que está acontecendo com você? Talvez tenha sido desempregado há 2 meses e ninguém sabe. Porque alguns desempregados têm vergonha de dizer que estão desempregados. Como dizia o Gonzaguinha numa de suas músicas, sem o seu trabalho o homem não tem honra. Muitos pensam assim, sente desonrado e não fala para ninguém. Então a gente tem que acompanhar, ver a vida das pessoas. É uma enfermidade grave. Vamos estar ao lado dessa pessoa na sua enfermidade grave. Bem, é um problema que está havendo com um filho que se viciou. Vamos estar ao lado dessa pessoa. Não é um problema financeiro grave que eles estão praticamente sem comer. Mas membro da igreja sem comer é um escândalo. É um escândalo do ponto de vista cristão que haja isso. Um membro da igreja que não comeu e a igreja não chegou junto para dividir com ela, se fosse necessário, o prato que tivesse naquele dia. Então, Gálatas 10 nos fala isso: façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. É para fazer o bem às pessoas de fora também, não exclui, mas chama a atenção pelo testemunho impactante que isso tem no mundo, fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Em Romanos 12:15, Paulo diz uma palavra para a qual a gente dá pouca atenção, mas ela é extremamente profunda. Ele diz assim: alegrai-vos com os que se alegram dentro da sua comunidade de fé, alegrem-se com os que se alegram dentro da sua comunidade de fé, e chorem com os que choram. Ser solidário, meus irmãos, ter empatia, quer dizer, sofrer com os outros, e ser solidário, quer dizer, estar ao lado dele para ajudá-lo, é fundamental como consequência da fé cristã. E a gente precisa entender que a gente tem uma facilidade muito grande de chorar com os que choram. Porque quando uma pessoa está sofrendo ou necessidade, a gente chega perto dela, a gente está bem. Ainda mais, a gente está numa posição até superior, alguns se julgam, e ainda saem dizendo: eu ajudei fulano, eu dei não sei quanto para Beltrano, eu todo mês levo uma cesta básica para fulano. Jesus diz assim: não saiba a sua mão esquerda o que faz a sua direita. Se fizer isso, se for em nome de Jesus, não diga a ninguém. Faça só. Se você disser, você já está errando. Bem, a gente tem facilidade de chorar com os que choram, mas a gente tem uma tremenda dificuldade de se alegrar com os que se alegram. A fulano de tal, ele agora conseguiu chegar ao doutorado em direito, em medicina, em biologia, em engenharia. Vamos lá todos dar graças a Deus por isso e aplaudi-lo e nos alegrar com ele. A inveja toma conta e a gente não faz isso. É difícil a gente se alegrar com os que se alegram. Ou seja, a gente se alegrar com o sucesso dos outros. É muitíssimo mais difícil do que a gente chegar ao lado de uma pessoa que está sofrendo. Muito, 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 muito mais difícil. A gente hoje, eu creio, todos nós estamos em júbilo pela vitória da Yasmin. Nós estamos em júbilo pela notícia alegre que nos veio do irmão Hamilton. Nós estamos jubilosos pela notícia do irmão Orias. Nós estamos também com muita alegria pela forma como a irmã Arlete vai enfrentando sua grave enfermidade e com certeza, pelo poder do Senhor, assim terá muito maior facilidade de superá-la. A gente tem que estar muito alegre com isso. A gente tem que estar muito alegre quando a gente vê uma pessoa como a nossa querida irmã Laurinha vir aqui à frente. Os irmãos perceberam a acuidade mental dela? Ela está ligada em tudo da vida da igreja. Tudo, tudo, tudo. Ela apresentou uma retrospectiva do que a igreja está vivendo e passando, e citando nomes, e citando. Isso deve encher a gente de alegria. A gente deve se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Não só chorar com os que choram, ter a capacidade empática e ao mesmo tempo solidária de nos alegrarmos também com os que se alegram. E meus irmãos, vamos parar de nos omitir. Tem gente que acha que pecar é só fazer, pecado é também não fazer. Sabia disso? Pecado não é só fazer. A gente precisa atualizar o conceito de pecado.
e passaram a entender que pecado não é uma simples transgressão. Transgressão é a coisa que adolescente e jovem mais gosta de fazer. Se tiver uma regra para fazer, eu quebro. E a gente passou muito tempo dando margem para que essas regras fossem quebradas, porque era uma aventura mais para o adolescente, para o jovem. Quebrava as regras e quebrava a cara. E a gente precisa entender o seguinte, que pecado é fazer mal. Fazer mal primeiro a si mesmo. Quando você peca, o principal prejudicado é você mesmo, não é outro. Porque você escolheu fazer aquela coisa. Eu escolho dar um chute numa pedra, mas eu escolho a consequência. Eu vou perder uma unha, ou duas, ou três. Eu vou tirar um pedaço de carne, e por algum tempo vou poder, com dificuldade, usar sapato. Eu não escolho consequência, eu escolho o que vou fazer. E toda vez que eu peco, eu me prejudico. E muitas vezes prejudico o meu próximo. E prejudico o meu relacionamento com Deus. Todos os fundamentais relacionamentos da vida, o pecado prejudica. Nosso relacionamento conosco mesmos, cada um consigo mesmo. O nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o nosso próximo. Todos saem prejudicados. Mas a gente não peca só fazendo, a gente peca por deixar de fazer. Aquele que sabe, não é isso que Tiago diz? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está o quê? Pecando. Meu irmão, você sabe que deve fazer o bem às pessoas? Você sabe que deve ajudá-las? Você sabe que há um irmão passando necessidade? Se você não chegar perto dele para ajudá-lo, você está pecando, mesmo não tendo aparentemente feito mal a ele. Veja que texto interessante esse de Tiago. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E depois ele vai e acrescenta assim, Tiago 2, 14 a 17. Meus irmãos, que aproveita se alguém diz que tem fé e não tem obras? Porventura, essa fé vazia e inconsequente pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta, além de roupa, de alimento cotidiano, e alguém muito espiritualmente disser a esse irmão, vá em paz, aqueça-se, farte-se, mas não lhe dá as coisas necessárias para o corpo dele, que proveito tem essa palavra? É pura hipocrisia, é pura manifestação de religiosidade vazia, que não tem nenhum valor para Deus, sabe que deve fazer o bem e não o faz, está pecando. Como é que eu posso receber um irmão na minha casa, dizendo que está passando fome, e eu fico empurrando para depois a hora do almoço, e ainda digo para ele, vá para casa, alimente-se bem, alimento é importante, não deixe de comer. Comer o quê? Se ele não tem nada em casa para comer. E não faço o que devia fazer, a única coisa que eu devia fazer é chamá-lo para almoçar na minha casa. E reservar alguma coisa que tenha na minha despensa e dar para ele, no mínimo. E depois juntar os irmãos e dizer, meus irmãos, fulano de tal está passando necessidade, vamos ajudá-lo. Vamos ajudá-lo, vamos fazer o que é necessário para que ele possa viver a vida dignamente. A fome é uma indignidade. A fome é o produto da ambição humana. A fome humana é produto da ambição humana. De um mundo onde muito poucos têm tudo. E muitos não têm nada. Essa semana saiu uma reportagem de um órgão internacional, porque eles falam mais a verdade sobre o Brasil do que os órgãos de pesquisa brasileiros, a maioria deles sujeitos ao governo, que diz o seguinte, 6 brasileiros, 6, isso aqui, ó, 5 mais 1, tem mais do que 100 milhões de brasileiros. Esses homens, com a sua fortuna, não solidários que eles são produtores de fome no Brasil. Ah, mas eles trabalharam e ficaram ricos. Eu tenho uma visão de riqueza muito diferente. Primeiro, eu não almejo riqueza, não quero riqueza, não preciso de riqueza. Em segundo lugar, eu nunca vi riqueza ser construída honestamente. Nunca vi. E às vezes digo para quem é rico, digo para eles mesmo, riqueza ou foi objeto do roubo dele, ou foi objeto de alguém que roubou antes e passou para ele como herança.
Quase sempre é assim. Eu vejo aqui alguns irmãos que foram funcionários públicos, graduados, ganhavam bem, hoje vivem como classe média, nada de classe média alta, mas não puderam ficar ricos com o seu salário. Salário não deixa ninguém rico. Salário permite uma vida confortável. E como crentes não podem roubar, esses irmãos ainda eram atraídos para roubarem como outros faziam, mas disseram não, e muitas vezes com a Bíblia na mão, como eles que roubavam não gostavam. Meus irmãos, a gente precisa pensar muito na vida e entender que a gente vive no mundo pela graça de Deus, só pela graça de Deus, porque se não fosse a graça de Deus, não é? Como diz o profeta, não fosse a misericórdia de Deus, todos nós estaríamos o quê? Consumidos. Nós temos a alegria de ver o pastor Marcelo entrando aí, né? É um prazer vê-lo aí conosco. Bem, seríamos consumidos. Não somos só pela graça e pela misericórdia de Deus, nada mais que isso. Só a graça e a misericórdia de Deus permite que a gente não seja consumido. Pois bem, meus irmãos, eu quero chamar a atenção no final para 1 João 3, 15 a 18. Além de tudo isso, a vida, meus irmãos, propicia bons momentos e momentos não tão bons. Sendo assim, a gente muitas vezes tem um atrito com a pessoa, e há pessoas que relevam tudo. A minha família reclama de mim muitas vezes porque eu não sei tratar diferente as pessoas que me fazem mal. Eu sou incapaz, eu sou um incapaz, absolutamente incapaz de guardar ressentimento. Não guardo, nunca guardei. Eu sou analfabeto em ressentimento. Pois bem, mas às vezes esses atritos fazem com que algumas pessoas guardem ressentimento e às vezes chegam até a odiar. Eu vi irmão dizendo que odeia um outro irmão. Sabe o que a Bíblia diz? Qualquer que odeia o seu irmão é homicida, quer dizer, é potencialmente homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Ora, irmãos, nós conhecemos o amor nisto, em que ele, Jesus, deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, diz João, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Uma igreja, meus irmãos, que atente para isso, uma igreja que tenha bem diante dos seus olhos sempre essa palavra de Jesus: o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos quando vocês tiverem amor uns aos outros. Uma igreja cuja liderança seja sempre construtora de paz, de harmonia e de comunhão. Essa igreja será uma bênção nas mãos de Deus sempre. Essa igreja será um testemunho portentoso diante da comunidade. E essa igreja poderá de novo ver o que acontecia lá na igreja em Jerusalém. E naquele dia, 3.000 novas pessoas agregaram-se à igreja. E dia a dia ia o Senhor acrescentando à igreja os que iam sendo salvos. Que essa seja a nossa esperança e que para tanto façamos a nossa parte. Amemos, amemos e amemos. Amém.